A paz do Senhor pelos irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que fica aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus em Nínive, capital da Síria. Mas a princípio, meus irmãos, ele fugiu. A fuga de Jonas não é diferente da atitude de muitos hoje. Este livro é um sério apelo, né, para a ação evangelística e missionária da igreja, que foi chamada para proclamar o evangelho. Olhando pelos olhos humanos, meus irmãos, quando nós estudamos aqui o livro de Jonas, nós entendemos até o comportamento de Jonas. Porque os assírios, eles eram inimigos do povo de Israel. Era um povo terrível, era um povo que não tinha piedade, era um povo que matava as pessoas, seus inimigos, de forma cruel. Por isso que Deus vai dizer aqui no versículo 2, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E por isso que Deus enviou Jonas até essa cidade, para que Jonas pregasse a esse povo, para que Jonas proclamasse o evangelho. É por isso que a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos foi essa: ide por todo mundo, todo mundo. Todo mundo é toda a nação, toda a humanidade. Porque Deus não faz acepção de pessoa. E Jesus enviou aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta comissão é para nós. E Jonas, muitas das vezes, irmãos, nós nos colocamos assim na situação de Jonas. Muitas das vezes Deus nos chama para pregar, nos convoca para pregar o evangelho em determinado local, a determinada nação, a determinada pessoa, e muitas das vezes nós relutamos. E nós sabemos que pagamos um preço muito alto por isso. Porque se nós não formos pregar o evangelho, Deus levanta outro para pregar. E às vezes nós queremos fugir, meus irmãos, dos propósitos, dos planos de Deus para as nossas vidas. E não adianta, porque os planos de Deus, eles vão se confirmar. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus não mente. Então Deus, irmãos, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele vai se cumprir. E nós fomos chamados para pregar o evangelho. Não importa se você não tem uma formação teológica, não importa se você não é PhD, se você não fez uma universidade. É bom estudar, eu estudei, né? Muitas pessoas teve a oportunidade de estudar, mas aquelas que não têm a oportunidade de estudar, ela precisa fazer o quê? Porque quando você é um servo do Senhor, quando você é uma serva do Senhor, você é um frequentador de escola bíblica dominical, você é uma pessoa que está lendo Bíblia, você é uma pessoa que está tirando dúvidas com o seu pastor, você é uma pessoa que busca informação para crescer no conhecimento da palavra. E quando você faz isso, você está apto a pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas assim como Jonas fez. Nós não queremos pregar para o drogado, para a prostituta, para aquele vizinho maldizente da nossa rua, perturbador, daquele cachaceiro da nossa rua. Nós nos afastamos da pessoa, né? Nós não queremos nos aproximar das pessoas para pregar o evangelho. Jesus, meus irmãos, ele foi criticado muitas das vezes porque comia e bebia com pecadores, frequentava a casa de pecadores para lá pregar o evangelho, levar luz, levar a palavra do Senhor. É por isso que Pedro também ficou indignado, teve um comportamento parecido com o de Jonas. Ficou indignado quando ele teve aquela visão e Deus
mandou ele ir até a casa de Cornélios para pregar o evangelho, porque na concepção de Pedro ainda era aquela concepção judaica de que os gentios não mereciam, né, ouvir, né, que era um privilégio só do povo judeu. Mas Deus manda ele lá, vai lá. Deus dá aquela visão para ele e manda ele até lá. E lá o Espírito Santo se manifesta, diz que todos, né, começam a falar em línguas e o Espírito Santo, e ficam todos cheios do Espírito Santo. É aí que Pedro vai dizer, né, verdadeiramente eu entendi que Deus não faz acepção de pessoa. E você? E eu? Quantas das vezes, meus irmãos, nós fizemos acepção de pessoas? Nós não nos colocamos, né, na presença de alguém para pregar o Evangelho. Várias oportunidades nos dadas todos os dias para pregar o Evangelho. Às vezes você fica reclamando porque não tem oportunidade na tua igreja, porque você não está pregando, porque você não está fazendo algo na tua igreja. E Deus tem te dado a oportunidade todos os dias para pregar o Evangelho. Primeiro com a sua vida, com o seu comportamento. O seu comportamento, a sua vida, a sua atitude tem que ser já o espelho que reflete o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas olharem para você e dizer, vai ali um servo de Deus, vai ali uma serva de Deus. Essa é a grande comissão que foi dada a todos nós. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho sem fazer acepção de pessoa. E quando Deus tem, meu irmão, um chamado na tua vida, se Deus tem um chamado específico na tua vida, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um evangelista, para exercer alguma função dentro da igreja, pode ter certeza, você pode rodar o mundo, você pode querer ir para onde você quiser, Deus vai te buscar. E as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. E as promessas de Deus na vida desse povo assírio, nesse contexto aqui de Jonas, se cumpriu, porque Jonas pregou o Evangelho. E diz que essa geração se converteu. Diz que o povo jejuou, voltou e buscou a Deus. E houve um grande avivamento e arrependimento nessa nação. Essa geração que ouviu as palavras de Jonas foram salvos. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho sem fazer acepção de pessoa. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida e para a minha vida neste dia. Que possamos pregar o Evangelho sem fazer acepção de pessoa. Que possamos pregar o Evangelho sem fazer acepção denominacional. Essa briga terrível, horrível entre igrejas. A minha igreja salva. A minha igreja é a mais correta. A minha igreja é reformada. A minha igreja, crê nos dons espirituais. A minha igreja é tradicional. É a minha igreja. Deus não chamou igreja, Deus chamou pessoas individualmente. Igreja é uma instituição criada pelo homem. As pessoas a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos com pessoas, com famílias. Nós precisamos resgatar isso, meus irmãos. Fazer culto em nossos lares, chamar nossos vizinhos. Nós precisamos buscar isso. A igreja precisa fortalecer esse trabalho de cultos, se envolver mais com a rua, com as pessoas, ajudando os necessitados, ajudando aquelas pessoas que precisam, não só com as coisas materiais, mas com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós, em nosso bairro, na nossa rua, olhar aquilo que nós estamos fazendo e que realmente está mostrando Cristo em nossa vida. Não é se achando melhor do que os outros. Não é achando que é um super crente, que é o santão, criticando todo mundo. Porque ele não é assim igual a mim. Porque ele usa isso. Porque ele usa aquilo. Porque ele não crê nos dons espirituais. Porque ele é do reteté. E fica essa confusão, essa cachorrada no meio da igreja. E o que Jesus falou, meus irmãos, para você e para mim, é ir pregar o Evangelho. É dar testemunho de vida. É mostrar, é não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, com o seu comportamento, com a sua vida. É deixar de ser mentiroso, fofoqueiro, mal pagador, caloteiro, adúltero.
É isso que o Evangelho nos ensina. É não ficar maldizendo a vida das pessoas, ficar falando da vida das pessoas. Vá pregar o Evangelho, vá fazer a diferença. Vá mostrar para esse povo pecador, para essa nação pecadora, que você é diferente. Tem muitos crentes que ficam se comportando pior do que os mundanos aí fora. E esquecem do seu principal chamado. É muita picuinha. É muita picuinha no meio da igreja. É muita gente se achando. É muito poder. É muita gente. Só misericórdia. E Deus te chamou, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Isso aqui que eu estou fazendo, vocês podem fazer. Podem gravar vídeos. Você pode compartilhar o texto da palavra de Deus e atingir milhares de pessoas. Você pode pregar no seu trabalho, na rua, para o seu amigo. Faça isso. Mas antes, viva o Evangelho e deixe de ser hipócrita. Pare de achar que você é melhor do que os outros. Pare de achar que as pessoas não merecem ouvir o Evangelho. Não faça como Jonas. Faça o que Jesus falou, o que Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar as coisas de Deus. Aquele que furtava, está lá, Filipenses 4.8. Depois leiam lá, Filipenses 4.8. As características de um verdadeiro cristão. Nós precisamos estar enquadrados naquelas palavras de Filipenses 4.8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum valor, se há alguma glória, que isso ocupe a vossa mente, meus irmãos. Que isso ocupe a vossa mente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoa. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Espere com paciência no Senhor. Busque nele. Trilhe os caminhos do Senhor. Não tente fazer como Jonas. Faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Busque a Deus. Busque a direção de Deus. E pregue o Evangelho em nome de Jesus. Fiquem na paz.